Uma questão muito interessante de nós pensarmos é a questão do que é o Evangelho, né? Às vezes uma pergunta que pode ser feita, às vezes um questionamento, uma dúvida que pode surgir de alguma pessoa que está ao nosso redor, que está perto de nós e que é, está com dúvida em relação a isso, até por uma questão de responder e até mesmo por uma questão de entender para si mesmo, né, o que significa o Evangelho. Bom, precisamos partir do pressuposto de que o entender o que é o Evangelho é de suma importância para nós, os cristãos, porque é a partir do entendimento do que é o Evangelho que vai fundamentar toda a nossa vida cristã. Então, a nossa vida cristã, a nossa esperança, a nossa força, né? a nossa perseverança está baseada no entendimento do que é o Evangelho. Bom, dentro do contexto, é, dentro do contexto do cristianismo, né, da igreja primitiva, e dentro da questão do entendimento cristão judaico, né, o cristianismo judaico do primeiro século, a gente vai observar que a visão que se tem do evangelho, ela parte desde o princípio da Bíblia. Então, a gente vai ver os apóstolos apresentando o evangelho com o início, né, a partir do início, ou seja, da criação, apresentando a queda, apresentando o relacionamento de Deus com Abraão, dentro do contexto das alianças, por exemplo, com Abraão, com Moisés, com Davi. Depois nós temos a questão da apresentação de Jesus, né, que é o Cristo, que é o Messias, que é o Redentor. Nós também temos a questão do período carismático que se estende até a segunda vinda de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente observa que o Evangelho ele está dentro do contexto da história da redenção. Então, partindo desse contexto e dessa apresentação, nós observamos que o Evangelho ele é a salvação, ele é a salvação, ele contém a história da criação, a história do pecado, da queda, a história do relacionamento de Deus com o homem, Jesus Cristo sendo morto, nos substituindo naquela cruz, o Espírito Santo vindo e apresentando também a segunda vinda, que é a conclusão da sua obra. Mas dentro do contexto bíblico, a gente vai analisar que o Evangelho ele trata da eternidade, do contexto da eternidade, porque fala da vida eterna, fala do porvir, fala de um novo céu e de uma nova terra. Mas a gente vai ver também que o Evangelho, Deus, ele é muito preocupado com a condição do homem aqui na terra. A gente vê Deus indignado com a corrupção dos reis, com a injustiça dos reis. E isso é muito interessante quando a gente observa que Deus retira o povo de Israel, que estava debaixo de uma opressão no Egito, vivendo debaixo de um governo tirano, e retira o povo de Israel dali, porque ele clama a Deus e Deus observa toda a injustiça que ele estava sofrendo num período de escravidão, e Deus liberta esse povo. Nós vemos também na Escritura o interesse de Deus em estabelecer os tempos e as estações, proporcionando condições do homem trabalhar e desse trabalho, retirar o seu sustento, retirar o seu
o seu período de prosperidade, podendo assim gozar de períodos e de tempos bons. Nós vemos também Deus, principalmente na pessoa de Jesus, instruindo o ser humano a ser bom com o seu próximo, a não agir de forma injusta, a não julgar de forma a condenar o seu irmão. Então nós vemos que o evangelho, ele não trata só da eternidade, da salvação da alma. O evangelho, ele também trata das condições do homem aqui na terra. Deus também se preocupa com a condição do homem nesse contexto terreno que nós vivemos. Então, o evangelho, ele é muito mais do que a gente pensa, ele é muito mais do que você frequentar a igreja, ele é muito mais do que Jesus morrer na cruz para te salvar, envolve muito mais do que nós pensamos. Então, dentro dessa proposta apresentada pelos apóstolos, a gente vê que o evangelho ele abrange tanto a vida eterna do ser humano, partindo desde Gênesis até Apocalipse, mas ele também abrange a vida prática do ser humano, e principalmente no contexto da igreja, que até Tiago ele repreende que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Por quê? Porque o evangelho é prática, né? O evangelho é solidariedade, o evangelho é generosidade, o evangelho é partir o pão, né? Uma boa resposta para nós darmos acerca do questionamento do que é o evangelho.